Tá, primeiro boa tarde a todos que estão aqui presentes, que estão nos assistindo. Dizer que é um prazer muito grande a gente estar aqui nesse momento, fazer a apresentação do novo treinador. Primeiro, fazer um agradecimento público aqui ao Anderson Moreira e toda a sua equipe, fizeram um trabalho muito bom aqui no clube. Infelizmente, não tivemos aí uma sequência boa, precisamos fazer uma modificação, uma mudança, que influenciasse no comportamento da equipe, né? Passa por questões táticas, até emocionais também, por que não dizer assim. Resolvemos fazer uma mudança, né? E estamos aqui para apresentar o nosso novo comandante, o Adilson, né? Eu acho que falar dele, todo mundo conhece a história dele, uma história que começou ainda como jogador, como vencedor, né? Como um atleta de referência, de liderança. Está conosco agora com essa missão, né, de liderar aqui o nosso projeto dentro de campo. Nós temos um clube que tem um objetivo para esse ano, né, inicial, que é a permanência na Série A. Isso é uma questão quase que prioritária nossa, né? Tem uma torcida extremamente sensível e exigente, sensível porque quando o time está muito bem, abraça muito o time, né? Se une muito, quando o time não vai mal, ela também sente esse reflexo, ela se afasta um pouco, mas é um momento de a gente retomar, dar uma retomada, uma reencaminhada, né? Trazer aí um novo molho para essa panela, e o Adilson aí tem a nossa confiança. Tem um perfil que nós estávamos buscando, que é o importante, é isso, você buscar o perfil do treinador primeiro, né? Tem esse perfil, apesar de ter tido algumas especulações, algumas especulações até acertadas que estavam na nossa lista, outras absurdas, né? Que nem sequer estavam na nossa lista, mas é normal, porque a ansiedade da imprensa, né, e da torcida para saber quem seria o treinador, ela fica muito latente nesses momentos, mas eu fiquei muito feliz em o Adilson ter aceitado o nosso convite. É um convite que quem aceita tem que ter muita responsabilidade e coragem, é importante, né, no momento desse, momento de coragem. É um convite para quem aceita, tem perfil de liderança, tem perfil de quem está disposto a se doar para buscar realmente atender aqui as expectativas de 2.200.000 pessoas do nosso estado, que torcem pelo Ceará, a maior torcida do estado. E depois que a gente anunciou o nome dele, né, que para muitos foi uma surpresa, que pela primeira vez nós conseguimos trabalhar sem vazamentos, né? A coisa até é difícil de acontecer no futebol. Mas, assim, recebi muita ligação de muita gente no Brasil, nem te falei isso. Muita gente que parabenizando pela escolha. Tá? Diria até assim, chegou até o nosso ex-treinador também parabenizou pela escolha. Eu acho que fizemos uma boa escolha. Acho que todo mundo que chega sobre uma interrogação. Aliás, quem está no futebol vive sob interrogação, né? Quem não está no futebol, né? Quem está no futebol tem que entender isso. Todo dia é questionado. Tem que provar, comprovar, provar de novo, comprovar. Isso faz parte do mundo do futebol. Isso serve para o jogador, isso serve para o treinador, isso serve para o diretor, né? Porque a única coisa que confirma coisas positivas é o resultado, né? E, infelizmente, o resultado ele fala mais do que a análise mais analítica das coisas, né? O resultado, o sintético, ele sobrepõe o analítico no futebol. É o único lugar do mundo, né? Eu que sou empresário, e você não olha para o desmembramento, os detalhes, você vai para o sintético. O resultado é isso aí. O resultado ele é o conceito, né? Então, enquanto o resultado está indo bem, só tem heróis, super-homens e os melhores. Quando o resultado não vem, aí a pessoa que mesmo estava aquela mesma percepção antes, ela muda
a sua ótica, a sua percepção naturalmente com relação a isso, né? Mas então nós estamos muito felizes, estamos confiantes, tá? Né? Com a presença do Adilson, de sua equipe, que ele depois vai falar quem é que ele está trazendo. E convicto aí que a gente, domingo, vamos dar já uma demonstração de novo momento, né? Não existe nada desesperador também, estamos num momento crítico, dentro de uma sequência de jogos, mas na tabela nós não estamos desesperados, vamos dizer assim, não estamos ali na linha dos afogados, né? Aliás, até o presente momento nem frequentamos esta faixa, aquela faixa mais perigosa ali de baixo. Então, acho que é trabalhar, a gente alinhar os astros, né? Levantar aqui o astral, que é importante. Amanhã a torcida vem nos prestigiar aqui, foi um pedido da torcida, nos procuraram, querem dar um apoio, querendo estar junto, querendo somar, dar as mãos, né? E a gente vai abrir o treino amanhã para também trazer esse calor, essa harmonia, essa energia positiva, que também, ela, de alguma forma, ela também influencia nos resultados. Tá? É isso. Alguém tem alguma pergunta para mim, antes de passar para o Adilson? Você falou em super-herói, aí nós temos um agora, né? Hein? Capitão América. Sei, Bernou. Mas eu pergunto só ilustrando o que você disse. Você disse que você tem que ser um super-herói, né? E nós temos agora um, que é o Adilson. Por falar Adilson, o ex-goleiro do Ceará que jogou com você, foi seu jogador Adilson, seu xará, me passou a mensagem hoje e disse: o Ceará acertou. Eu já trabalhei com o Adilson e ele realmente é um grande técnico. Parabéns também do Adilson, que está lá em Minas Gerais, também dizendo que o Ceará acertou com a sua contratação, Adilson. Obrigado. Antes de vocês, boa tarde a todos, eu gostaria de agradecer as palavras do presidente Robson. Foi uma conversa muito franca, verdadeira, objetiva, sincera. Ele me fez lembrar muitas coisas quando eu iniciei a carreira. Nós somos um pouquinho parecidos, né, naquilo que falamos, né? Eu também sou bem objetivo, bem claro. Procuro ser justo, coerente, verdadeiro. E agradeço as suas palavras, agradeço o convite e eu estou muito feliz aqui, presidente. Eu sei da grandeza, da estrutura, sei que é um time que tem uma força muito grande, é o time do povo, vozão. Se vocês forem buscar entrevista pós-jogo América e Ceará o ano passado, eu disse que eu ia torcer pelo Ceará. E foi louvável aquilo, né? O que vocês fizeram, o que vocês, torcedor, né? Que é o carro-chefe, né, presidente? É o mais importante, é a razão do clube, da instituição. O que eles fizeram foi algo que a gente tem que enaltecer e eu vim para sentir esse calor, esse carinho, esse respeito. Então, eu quero só me apresentar um pouquinho. Eu sei que vocês dão um Google aí, puxam rapidinho na história, mas eu sou de Adrianópolis, a 123 quilômetros de Curitiba, filho do seu Leôncio, a minha mãe é falecida, dona Hilda, casado com a Márcia há 27 anos, mais 3 de namoro, já são 30 com a mesma esposa, e é gostoso, tá? É bonito. Pai de 3 filhas, Isabela, Carolina e Vanessa, já tenho 2 netas, não parece o que é você jogar em time grande, vir treinar num time grande, então você não fica com o cabelo branco, tá, Marcial? Você vai ficando jovem com isso. Então, eu tenho uma família importante, estruturada, que me deu essa tranquilidade. Às vezes, você ficar 3 anos parado, estudando, fazendo os cursos, às vezes fica 1 ano. Enfim, eu tenho uma história dentro do futebol que, graças a esse aparato familiar, me dá essa sustentação para eu fazer algumas escolhas. E foi o que eu fiz agora, nesse momento. E não é um viés de ficar com preocupação em função de alguns resultados. Já cheguei em clubes com 11 jogos sem vencer e venci 2 seguidas logo. Então, recentemente, se vocês puxarem. Alguns trabalham o lado negativo, que eu acho que a gente precisa analisar,
melhor, né? Às vezes você faz 2 jogos numa equipe, te rotulam. Às vezes você faz 10 jogos, te rotulam. E o futebol é um contexto, né? Às vezes você tem 7 jogos e tem um aproveitamento de 53%, você não é o culpado. Então, a gente, às vezes, assume, porque, como o presidente falou, né? Tem que ter coragem. Ou ser o Capitão América, ou ser o comandante. E você tem que assumir, faz parte. Então, vim para um clube organizado, estruturado, que eu vejo crescimento, e tenho orgulho de estar aqui hoje, e agradeço, porque converso com os treinadores, agradecer o Enderson, Luiz Fernando, que é meu amigo, que foi auxiliar técnico, Lisca, PC Guzmão, então, os que falam, né, o Adilson lá, que é o ex-goleiro atleta, então, por isso que você vem. Então, eu quero ser abraçado, aqui nós conversamos internamente, o torcedor ele vai poder assistir os treinamentos, a parte que eu entenda que seja um pouquinho mais reservada, a gente segura, né? Mas vocês também, vou abrir para vocês, para que acompanhem e julguem o trabalho. Agora, um finalzinho ali, ó, vira a câmera para cá, então eu não tenho problema em esconder trabalho, né? Eu estou aqui para depois vocês, se a gente ter esse debate, trocar, para a gente crescer profissionalmente. Então, é com muito orgulho, presidente, que eu vim para cá, aceitei esse desafio, que é importante. Nós temos um grande grupo, um bom elenco, fizemos bons jogos, às vezes demos azar em alguns, né? Eu sou um pouquinho viciado em futebol, então eu já fucei muita coisa, já tenho muita informação, e já troquei ideia com os ex-comandantes, né? Estava hoje com o Luiz Fernando, depois o Enderson novamente. Então, para que isso aí em benefício do Ceará. Essa é a minha intenção. Então, quero dar a minha contribuição. Agradeço aí vocês terem essa paciência de ouvir. Estou aberto às perguntas. Só completar aqui um detalhezinho, né? Porque a pergunta que acho que estavam querendo saber, qual o perfil para escolher o Adilson. Parece assim que o pessoal, que eu joguei uma moeda para cima, aí der cara é fulano, se decorou é cicrano. Isso parece que vira isso, que o que eu vi de coisa sem nexo, por algumas pessoas se escreveram, é uma coisa assim, beirando o absurdo, né? Parece que é falta de assunto. Porque o Adilson, perfil vibrante. Os treinadores que eu queria trazer para esse momento eram treinadores brilhantes. Na lista estava só ele? Claro que não. A gente faz uma lista, mas com perfil vibrante, né? Ainda bem que não tem placa, né? Ou você ainda consegue dar... O joelho não permite mais. O joelho dói. Vibrante. Segundo, que conhece o que se passa mesmo lá dentro do campo. Na hora da pressão. Tá? Na hora que você precisa ali ser vencedor ali dentro. Alguém tem que conhecer. Eu queria trazer alguém que conhecesse e passou por momentos que você precisava ser grande lá dentro. Então, é outro perfil dele. E o terceiro é o que me falaram dele, do que eu sempre gosto de dizer, e gosto do treinador, né? Do trabalho de campo. Do trabalho de campo. E eu estou falando coisa aqui que você nem sabe ainda. Eu liguei para uma das pessoas uma das pessoas relevantes hoje no futebol brasileiro, e pedindo assim uma opinião de um treinador, né? E você sabe que hoje não é tão fácil ter treinador à disposição, né? Não sei o que é que aconteceu, que os treinadores tá mais difícil você encontrar. Mas ele disse assim, olha, no final da tarde te dou um retorno. E eu não quero revelar o nome, embora seja uma pessoa que todo mundo conhece aqui. Aliás, o Brasil todo conhece. Eu não vou revelar o nome, porque ele não me autorizou, nem eu perguntei se podia revelar. E ele só me deu um nome. Foi o dele. E daí em diante, começou a ter, parece que um sugestionamento com o nome dele. Começou a chegar algumas coisas fortalecendo o nome dele. Eu digo assim, quando as coisas têm que acontecer, acontece, né? A sinergia. A sinergia, parece que foi indo e aí a decisão foi tomada, né? E só começamos a pensar em treinador, uma coisa importante também, tá?
terça-feira, a partir das 14 horas, depois que a gente tinha falado com o nosso treinador Anderson, em respeito a ele, a pessoa dele, como nós fazemos com todo mundo aqui. Ele estava viajando para Belo Horizonte, chegou, chamamos ele para conversar, e daí resolvemos com ele e começamos a tratar o assunto. Então, tivemos aí, acho que a partir de terça-feira, 18 horas, que eu tive uma reunião com a diretoria, né? E daí foi que a gente começou a trabalhar nomes, até 24 horas depois, definimos aqui pela vinda do Adilson. Então, esses foram os 3, né? O perfil foi por conta dessas 3 características aí, tá? Para a gente... para alguém que escreveu alguma coisa, corrigir seus textos, tá? Para não ficar aí com essa percepção equivocada. Que falta praticamente 2 meses, não é uma situação, como o presidente falou, desesperadora, mas qual foi a primeira impressão até que você teve do grupo e como é que você já está projetando esse tempo curto de trabalho até o final do campeonato? Eu sei que ele é curto, mas a gente tem que vivenciar jogo a jogo. Eu tenho que pensar no Goiás agora domingo. Eu já conversei com o Luiz Fernando, eu revi muita coisa já pela manhã, ontem. Eu já conversei com alguns atletas. Eu tenho já a ideia de inicial para que a gente faça um grande jogo e vença o Goiás, muito bem treinado lá pelo Ney Franco, que recuperou o time, vem de 3 vitórias, é um time rápido também nos seus contra-ataques e que vive um bom momento, mas que nós temos que ter tranquilidade, discernimento, equilíbrio, organização, paciência, perseverança. Então, é isso que nós vamos trabalhar nesse pouco tempo que nós temos, né? Ontem a gente já fez um trabalho e foi muito corrido. Eu dei uma analisada na carga de trabalho que foi feita na semana para que a gente não exceda e tenha prejuízo no domingo. Hoje nós já teremos, vocês vão acompanhar, nós teremos a primeira parte, vocês acompanham, tem o aquecimento, e uma outra parte vocês podem acompanhar. A terceira daí vai ser reservada, eu peço compreensão. E amanhã eu tenho mais um trabalho pela manhã para ter a definição, para colocar aquilo que eu entenda que sejam os melhores para vencer o jogo contra o Goiás. Então, eu sei que a gente tem uma sequência de 5 jogos, 3 fora as viagens e os 2 em casa, então, mas eu preciso me concentrar neste jogo de domingo. Então, esse é meu intuito e estou me dedicando ao máximo de informação, de observação, de conversa, para que a gente entre independente de nomes, mas com a gana, com inteligência, com responsabilidade para vencer o jogo. Essa é a minha intenção. Você conhece o trabalho do Ney Franco, enfrentou várias vezes. Né? Como é meu amigo. Pronto, ele é uma figura sensacional. Meu amigo. Como é que você espera esse Goiás treinado pelo Ney Franco em franca recuperação dentro do campeonato? Eu acredito até que seja um pouquinho parecido com o que aconteceu no último jogo contra o Cruzeiro, que eu observei. E que faz parte da nossa profissão. Esse é um processo, é um aprendizado constante e aquilo que eu observei pode ser um pouquinho parecido, né? Esperando, tem o Michael, o Rafael Moura, Léo Senna, enfim, tem jogadores de qualidade que a gente tem que ter atenção. E é um time traiçoeiro e que vive um bom momento, mas que nós precisamos se impor. Nós estamos em casa, nós vamos ter, conto com a ajuda e o apoio do torcedor. O que eu vi o ano passado, eu gostaria de sentir esse ano. Então, espero já no domingo aí essa energia, porque eu já vim várias vezes aqui enfrentar, presidente, e tomei sufoco aqui, com São Paulo, com Grêmio. Então, eu sei do grau de dificuldade que é jogar aqui e nós precisamos desse apoio no domingo para que a gente tenha um time organizado para superar o grande time do meu amigo Ney Franco. Boa tarde, Adilson. Seja bem-vindo. É pouco tempo para trabalhar, né? Para esse jogo e até avaliei para os próximos 5, né? Você tem 5 jogos em 14 dias. O
que você pretende mudar? O que dá para mudar? Como é que vai dar para você avaliar um pouco do seu elenco para fazer alterações, para colocar o time como você gostaria diante de tão pouco tempo? Apesar de ser jovem, 51 anos, mas eu tenho uma experiência muito grande. Eu iniciei em 2001 e passei por grandes clubes. Em alguns deles, eu acabei cometendo erros que hoje eu não vou fazer mais. Então, a gente precisa ter discernimento de enxergar e, às vezes, ser pontual. Por isso, do processo de observação, de conversa e de ter os devidos cuidados para que você não chegue e seja radical e você tenha prejuízo depois. Tem uma instituição muito grande, um clube estruturado, organizado, que está num caminho bonito, né, saudável, que é o mais importante, né? Aqui eu vejo as entrevistas do Thiago, que é um grande jogador. Até ontem ele brincava comigo, pô, professor, mandou chegar firme em mim, né? E ele, pingou. Então, você vê que é um clube sério. Então, eu tenho que ter esses cuidados. É nessa linha que eu vou. Ser bem pontual, né? Evidente que cada um tem um jeito de trabalhar, uma maneira de trabalhar, uma filosofia. Eu não vou me apegar muito a 4-3-3, 4-4-2, 4-1-4-1, 4-2-3-1. Isso aí muda muito. Adianta um pouquinho, segura um pouquinho. Para mim, não é o mais importante. E sim as peças que você coloque e que eles cumpram. E que eles tenham capacidade dentro da especificidade deles. É isso que eu vou procurar fazer. Espero que você analise e seja compreensivo nesse sentido. Adilson, boa tarde. Alisson Lima, Rádio Expresso FM. Queria te perguntar, você falou agora há pouco que falou com o Thiago e tal, aquela história do Pingô, a referência que se ouve lá fora. Sim. Só que uma coisa é ouvir, outra coisa é você ver. Eu queria te perguntar o que você achou da estrutura que você viu do Ceará, o que você acha do momento que você vê do Ceará e, principalmente, obviamente, das peças que você tem para trabalhar. A gente sabe que não pode mais contratar, mas das peças que você tem para trabalhar até o final da temporada. O que eu vi é excelente. E não estou elogiando aqui porque eu estou na frente do presidente. Estrutura ótima, retaguarda excelente, o pessoal acolhedor. Isso o Luiz falou, Adilson, pode ficar em casa. Então, eu vejo aqui, eu já almocei, eu já jantei, eu já descansei, eu já fui na sala de vídeo, eu já conheço muita gente, o campo maravilhoso. Então, estrutura ótima. Se eu aceitei o desafio, porque eu confio no elenco, né? Quando você chega, antes de você chegar, você colhe as informações para ver se dá tempo, né? Quando o presidente vai te ligar, você foi uma entrevista, né? Foi um questionário que eu tive que responder. Então, dentro de uma linha que eu já trabalhei com alguns atletas, Diogo, Pedro Ken, o Pop, enfim, conheço vários, se enfrentamos várias vezes. Então, aí você tem que ir porque você acredita, né? Então, o que eu vi e eu observei, o que eu já colhi de informação, eu acredito e é possível com aquilo que nós temos aqui. Eu acredito no elenco, eu confio no elenco e eles vão dar a resposta que nós precisamos. Pode ter certeza. Boa tarde, Adilson. Prazer em falar com você. Seja bem-vindo. Obrigado. Você acabou de falar sobre essa questão do aspecto tático, né? Que 4-1-4-1, 4-2-3-1, que isso muda de jogo para jogo. Mas assim, eu queria saber de você quais são as suas características no sentido tático de jogo. O que você mais gosta de usar? É velocidade? É criatividade? O que você prefere usar? E também como você pretende implementar essas mudanças, essas características nessa maratona de jogos que o Ceará vai ter agora? Olha, gosto é muito importante. Boa tarde primeiro. Gosto é muito importante. Eu gosto do futebol bem jogado. Eu gosto do futebol de posse. Eu gosto do futebol de imposição. Eu preciso saber se eu tenho atletas para isso. Se eu estou no momento para isto, né? Às vezes tem transições maravilhosas. Às vezes tem posse maravilhosas. Tem posses que não levam a lugar nenhum. Então, você tem que ser inteligente. Hoje, o meu processo de observação está mais na tomada de decisão deles, que é isso que eu quero acrescentar,
do que naquilo que eu tenho como em mente de sistema. Né? Eu tenho um estilo, uma maneira, se você for observar os trabalhos que nós fizemos, pega o Cruzeiro 3 anos jogando bola. Um ótimo trabalho no Figueirense, jogando bola. Fui no Júbilo, peguei em 11º, terminamos em 2º, fui em 5º no geral, jogando bola. Então, eu fiz o América ano passado de jogar bola. Vai lá, enfrenta o São Paulo de igual para igual. Não precisa ter medo. Eu acho que está muito nivelado. Tem alguns clubes que estão um pouquinho acima, o Flamengo jogando futebol bonito, o Grêmio jogando futebol bonito, o Santos com estilo um pouquinho diferente, o Bahia, todos nivelados. Então, às vezes você pode ter um cuidado a mais em relação a um adversário, se é em casa ou fora, ou você vai ter que propor. Então, o jogo em si muda, né? De um tempo para o outro. Até a característica do adversário muda. O próprio atleta que você coloca, às vezes ele vai te dar um jeito diferente de jogar. Mas não interferir muito, não vai mudar muito em relação para aquilo que vinham fazendo. Pode trocar uma peça ou outra. Claro que eu tenho um jeito de pensar, o Anderson dele, o Lisca dele, o Jorge Jesus o dele, o Filipão dele, enfim. Faz parte. Então, eu espero que você observe. Eu vou tentar ser rápido, porque é uma sequência muito forte, desgastante, em função até das viagens, né? Para que a gente retome confiança, retome a autoestima, seja... Nós precisamos disso, junto com o torcedor, para que a gente retome as vitórias e ganhe a confiança. Boa tarde, Adilson. Seja bem-vindo. Assisti recentemente, na verdade, em abril, você participou do Bola da Vez, da ESPN, você participou lá com os comentaristas. Você falou muito sobre o futebol brasileiro, teve a oportunidade de falar sobre erros e acertos da sua carreira. Sim. Você até já reforçou isso aqui. Você falou também de qual a sua visão sobre alguns aspectos importantes do futebol e esse processo de reciclagem que você mesmo passou. Depois do Joinville, você passou algum tempo parado para o América e agora também é um tempo relativamente considerável para treinar, aceitar o convite do Ceará. Como esse processo de reciclagem contribuiu na tua carreira diante do contexto que o Ceará precisa? Como é que o Adilson é aquele cara que é capaz de ser intenso, como o presidente já falou, mas também muito elogiado pelo Fábio Carilli na questão de treinamento em campo. Como é que você pode contribuir dentro desse contexto, dentro desse cenário todo aí que eu falo? Boa tarde, obrigado pela pergunta. No programa você também sentiu a autenticidade, né? A lealdade, a honestidade que eu sempre fui. Eu acho que é importante você ter o ano sabático. Eu estava 3 anos no Cruzeiro, eu quis ir embora. Alguns clubes eu saí, outros eu fui demitido. Às vezes você tem um limite, e isso faz bem. Como é importante estar do lado da família em determinados momentos, que a gente, essa maratona, joga. Às vezes é importante você estar, importante você ler, importante você reciclar. Eu fui à Universidade de Viçosa, belíssimo trabalho lá com Israel. Você conversar com João Paulo Medina, você vai crescer, né? Universidade de Futebol. Você fazer os cursos na CBF, eu terminei a licença Pro. Você vai na Inglaterra assistir os jogos, você vem com outra. Está aí o Jorge Jesus com 4 meses. Que gostoso, né? Você vê o Flamengo jogar futebol dentro da Europa. A gente está vendo aqui o Renato fazendo um grande trabalho. Então, eu também agradeci convites. Só que eu não planto. Eu cheguei aqui meio escondido, né, presidente? Quando viram, eu estava aqui. Eu não fico plantando. Isso eu tenho orgulho. Eu sou mais reservado nesse sentido. Então, eu não preciso ficar alimentando. O mais importante para mim, isso que eu gosto, é o que as pessoas do meio do futebol falam sobre mim. Isso é o que mais me importa. O que escrevem, isso eu deixo de lado. O meio, eu cumprimento todos. Hoje, quem me ligou mandou um abraço, o Marcos Salom. Né? Então, saí do América, lá me ligou hoje, parabenizando. Então, isso é o mais importante. Então, se é 3, se é 1, eu fiz grandes trabalhos. Né? Não foi só no Cruzeiro. Foi no Júbilo, foi no Figueirense. Você livrar o Paysandu, fui eu.
livrei o Figueiredo, livrei o Grêmio. Tudo é trabalho. Só que as pessoas só escrevem ali algumas coisinhas, a gente tem que ter. Né? Então, eu fui bem sincero ali, e às vezes faz bem você. E quem vai tirar proveito disso é o Ceará, que eu chego com tesão, com alegria, com ânimo, com vontade. Eu sei que essa torcida, time do povo, é caloroso, então eu também quero ser abraçado, porque eu vou abraçar. Eu só não vou fazer lá o que o Lisca fazia, que o meu joelho dói. Mas eu vou abraçar. Eu sei que... E nós precisamos deles. Isso nós precisamos. Vamos junto. Então, foi mais nesse sentido. Agradeci alguns convites, pode ter certeza. Mas não precisa aqui citar. Tá bom? Um deles me ligou ontem dizendo que tinha de convidado, que eu tinha feito uma boa escolha. Adilson, boa tarde. Sérgio Cavalcante. Ô, Sérgio, boa tarde. Estou completando quase 14 anos aqui. Parabéns. No instante o tempo passa, né, presidente? É. Mas, Adilson, eu escutei as palavras do técnico do Corinthians Fábio recentemente. Ele me falou até que é muito seu amigo, conversa muito com você, elogiando o Ceará pela escolha, né, de ter ele escolhido para ser técnico do Ceará. Mas a minha indagação não é em relação a isso, né? Qual o seu pensamento? O Ceará agora está se destacando muito por estar revelando jogadores. Recentemente revelou Raul, Felipe Jonathan, que está no Santos, o Arthur, que está na Suíça. Ótimo. Eu gostaria de saber o seu pensamento com relação à questão de jogadores da base, jogadores que, inclusive, estão treinando juntamente com esses jogadores do elenco atual. Então, gostaria de saber o seu pensamento em relação aos garotos da base. Primeiro, elogiar aí o Fábio, também um grande profissional, faz um grande trabalho. A minha preocupação hoje é os 16 jogos e vivenciar o Goiás primeiro, né? E ter essa maratona dos 5. Evidente que, no intervalo, eu sempre fui de ter esse elo, e eu acho até importante, em função dos jogos da categoria de base, esse enfrentamento, esses confrontos, para que um profissional qualificado, ele precisa de 10 mil horas, né? Ele ser reconhecido. Então, eu acho que é importante você estar sempre trazendo esses meninos e enfrentar o profissional. Ele vai ter um crescimento do que, às vezes, jogar contra um adversário de menor expressão. Então, eu quero trazer, eu quero observar. Então, o ano passado, o Quixadá me deu um enorme trabalho lá nos jogos. Então, eu vi, você citou o Arthur, né, foi para o Palmeiras. Então, isso a gente tem que enaltecer o trabalho que está sendo desenvolvido dentro do clube, né, pelo presidente, pela estrutura. Eu ainda não deu nem tempo de eu ir lá na base, de ver o centro de treinamento. Então, eu quero ter esse tempo, né? Então, mas primeiro eu preciso focar no Goiás. Essa é a minha prioridade hoje. Depois eu vou ver com carinho. Pode ficar tranquilo. O Adilson Batista, prazer, e Bernão Monteiro, da Jovem Pan News FM, também da cidade. O Adilson me passou, rapaz, o seu xará, o Adilson na bola parada não tem igual. É demais como na bola parada. Também me disse, eu queria também saber se você é aquele técnico linha dura com o jogador, exige muito do jogador. E além do desafio para você vir para o Ceará, que talvez seja o principal, o desafio e o pingadinho no dia 30, foi o que lhe atraiu mais para vir para o Ceará, além do desafio? Vamos lá. Primeiro, o Adilson, um excelente profissional, manda um grande abraço a ele. Obrigado. Ele cita as bolas paradas porque, na ocasião, eu participava, eu mostrava, eu interagia. Hoje eu mais arrumo, oriento, né, que eu acho que é a nossa função. E a gente vai evoluindo, amadurecendo, crescendo com o tempo. Hoje é gerir, né? Eu tenho alguns treinadores que eu tenho uma admiração muito grande e que foram marcantes para mim, que foi o seu Enio de Andrade, seu Rubens Minelli, Filipão, Oswaldo Oliveira, Vadão, Carpegiani, Ivo Wortmann, enfim, o Paulo Roberto Falcão, enfim, Nelson Batista. Eu tive uma escola muito boa
onde eu também me entregava para os treinadores. Eu tinha respeito à instituição e jogava para o treinador. O mundo mudou. Então, hoje a gente precisa gerir melhor, tratar melhor, tentar ser um pai, né, como eu sou das filhas, para que a gente tenha esses atletas para o teu lado. Então, é nessa linha que eu estou atuando hoje. Então, claro que é importante ter a disciplina, ter o respeito, mas a minha preocupação sempre foi com a instituição. A gente deve respeitar a instituição. E não me preocupei com esse pingado. Eu não vinha atrás desse pingado. Eu vinha atrás de um projeto sério, de um clube sério, de um clube organizado, de um clube estruturado, de uma torcida apaixonada. E que não é o viés de preocupação que muitos às vezes pensam. É um viés de uma estrutura que está no caminho certo. É isso que eu vim atrás. E eu agradeço. Adilson, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, sucesso para você aí no comando do Ceará. No seu último trabalho, que foi no América Mineiro, coincidentemente, você também acabou substituindo o Enderson, né? O quanto que o fato de você chegar para substituí-lo novamente, de certa forma, facilita no entendimento do trabalho que já vinha sendo realizado. E também, nessa semana, 2 jogadores que deram coletivo aqui, o Thiago Galhardo e o Fabinho, falaram da importância de manutenção, pelo menos nesse primeiro momento, de um pouco do trabalho que já vinha sendo feito pelo Enderson. Até pelo pouco tempo que você tem para esse jogo contra o Goiás. Você já falou um pouco que a tendência é de mudanças pontuais. Mas queria que você falasse um pouco disso. Se você já conheceu o trabalho do Enderson, que você o sucedeu em outra oportunidade, facilita para o entendimento do que você vai encontrar aqui no Ceará e também para a questão dessas possíveis mudanças para a equipe já visando os próximos jogos. A maratona, na verdade, porque agora são os jogos meio e final de semana. Boa tarde. Ótima pergunta. Excelente pergunta. E para nós é um aprendizado enorme. Porque cada um tem uma maneira de pensar futebol. Não é? O conceito. E algumas coisas que você observa, eu tenho um gosto. Então, eu também tenho que ter esses devidos cuidados para não agredir muito e não confundir. E eu espero que aconteça o que nós tivemos lá. Na troca, eu ganhei 2 jogos seguidos. Seria o ideal, né? Então, algumas coisas que eu vou conversar, vou mostrar para que eles entendam que vai ser fácil a adaptação. Eu não vejo problema. Eu acho que se você inverter, se você trabalha com 2 no meio, você inverter, não vejo problema. Não é? Então, eu vou ter esse devido cuidado pela experiência que nós tivemos no ano passado. Ótima pergunta. Boa observação. E eu espero que você observe. Aí lá na frente nós vamos discutir novamente. O que você viu de mudança? Adilson, você falou várias vezes. Antes das perguntas, você já falou que estava focado no Goiás. Eu achei isso muito interessante, né? Sim. Hoje é sexta, o adversário joga com o Ceará no domingo, sim, né? Queria que você falou também que estava preparado para vencê-los, embora entendesse o bom trabalho que o Ney Franco faz por sim, lá. Eu queria que você falasse sobre esse jogo e sobre como é que seu time, como você disse, está se preparando, o que é que você tem. Obviamente você não vai mostrar todas as suas armas, sim, mas do que você pode falar em relação a esse jogo, a esse adversário, a essa partida, porque essa é uma coletiva de apresentação, ao mesmo tempo uma coletiva pré-jogo para esse jogo bem importante. Olha, eu sempre trabalho pensando em vencer. Independente do clube que estou, eu sempre tenho em mente vencer. Eu acho que é possível. Eu sempre acreditei nisso. E é o que eu passo para os meus atletas, claro. Você pode ser reativo, você pode, às vezes, induzir, você tem que propor, você tem que arriscar. Então, eu sei do grau de dificuldade do jogo de domingo. Para o Goiás também. Então, tem hoje, tem amanhã, tenho conversa no hotel à noite, no sábado, tenho
a conversa antes do jogo, e tem o jogo, tem intervalo, então é muita coisa que acontece no jogo, que a gente tem que diminuir a margem de erro para vencê-los. Então, você vai acompanhar e espero entrar com aquilo que eu entenda que seja o melhor para vencer o jogo de domingo. Adilson, o Goiás chegou a oscilar muito na primeira parte do campeonato, né? Agora já vem numa crescente, são 3 jogos, são 3 vitórias. Eu te pergunto, o que você espera desse jogo? O que você espera precisamente do teu adversário para esse compromisso de domingo? Um time rápido, tudo em cima do Michael, Léo Senna, do Rafael na frente. Um time bem organizado, bem treinado, um time que também pode exercer uma marcação um pouco mais alta. Eu acho que é um jogo que nós temos que ter o algo a mais. E esse algo a mais eu conto com a presença do torcedor. Eu gostaria de ver o que eu observei o ano passado. Foi coisa linda. Parabéns. Foi muito bonito o que eles fizeram. Então, nós precisamos do apoio deles, para que juntos a gente consiga o objetivo que foi traçado pelo clube. O torcedor, Adilson, já está lançando aí uma hashtag, uma só voz. É uma forma de engajar o torcedor aí para o jogo amanhã, no domingo. O treino vai ser aberto amanhã também. Você vai ver também a participação do torcedor. Deve ver uma grande quantidade aqui no CT do Ceará. Mas eu queria que você falasse, Adilson, sobre o time do Ceará. A gente não falou ainda sobre o que você já olhou assim, de características de quem você gosta, de atletas. Como é que você sentiu essa reação deles assim, e se te agradou esse primeiro contato com eles também? Sim, um bom goleiro. Bom não, temos vários, né, que eu enfrentei. E o Diogo, que foi meu atleta lá no Vasco. Uma linha de 4 tranquila, sossegada. Pessoal no meio conheço, experiente, que tem dinâmica. Jogadores nos lados que são bons no 1 contra 1. Jogadores que têm velocidade. Que precisam entender também no processo de recomposição. Um meia que vem fazendo a diferença, que sabe jogar. Me incomodou lá recentemente o Thiago, quando jogou pelo Vasco. Então, está numa fase muito boa. Então, é ser pontual em algumas. Elogiei o Quixadá, que foi bem o ano passado lá contra o América. Fez um bom jogo contra nós. Então, eu conheço. Agora, não vou ficar citando, né, que nós temos aí mais de 30 atletas. Eu vim porque eu acredito. Tem potencial. Vamos estimular, resgatar aquilo que é importante dentro do futebol, confiança. E, às vezes, essas trocas, elas acontecem. Então, eu venho com esse intuito de ajudá-los também. Adilson. Adilson, você que foi um brilhante zagueiro, você tem no seu grupo, na minha opinião, um dos maiores jogadores do Brasil, que é o Luiz Otávio. Luiz Otávio, muito bom. Você já recebeu algum handicap do departamento médico, da preparação física? Quando este jogador se volta imediatamente agora? Como é que está isso? É claro que você deve ter essa preocupação também. Belíssimo jogador. O Valdo também tem crescido. O Thiago é experiente. Brock, então nós estamos bem servidos ali. E o Luiz é um zagueiro que, desde o ano passado, a gente acompanhou e é um atleta que merece os elogios, né? E o clube está de parabéns pela aquisição do atleta. Então, eu ainda aguardo, mas, a princípio, eu posso levá-lo para o jogo. Não sei se vai entrar, mas posso levar. Fechou? Obrigado, gente.